Bom dia, gente. Como devemos orar? Vou passar para vocês aqui como devemos orar. A oração é uma arma importante para a vida do cristão. E Jesus nos ensinou a usá-la. Em primeiro lugar, ele condenou a hipocrisia. Não adianta nada ficar orando em público ou em voz alta, com o objetivo de alcançar algum conhecimento humano. Também não é através de vãs repetições que conseguiremos alguma coisa. O nosso Pai Celestial sabe do que precisamos antes mesmo de ler. Pedimos qualquer coisa. O que espera de nós é que derramamos nós. Oh Senhor, Tu é maravilhoso. Derramemos o nosso coração diante dele, em particular. Muitas vezes nós não falamos com o nosso Deus em particular. Achamos que ele não está ouvindo, mas ele está nos ouvindo, ele ouve, né? E quando nós conversamos em particular, quando Jesus diz para entrarmos no nosso quarto e fechar a porta para junto do cristão. Mas ele espera sim que cada cristão ore individualmente e que nesse momento esteja completamente concentrado na oração. Fechar a porta quer dizer isolar-se de tudo. Pode ser no quarto de dormir ou debaixo de uma árvore. O importante é fechar as portas para o inimigo. Nós temos que fechar a porta para poder orar, né? Fechar as portas, fechar os olhos para o mundo e abrir a janela para o céu. O nosso Pai Celeste ouve, recompensa a oração humildemente, de coração e sincero. Então nós temos que ser humilde, orar humildemente, falar palavras sinceras, não mentir para Jesus, porque Ele sabe quando estamos mentindo, né? Separe alguns momentos no seu dia, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. E Ele que está em secreto e é recompensado. E Ele recompensará a nossas orações. Então, quando nós fechamos nossos olhos, que oramos a Deus, em secreto, ali só eu e Deus, você e Deus. Quando a gente fala somente com Deus, Ele nos ouve. Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, Ele nos ouve. E muitas vezes nós queremos, Pai, eu queria falar comigo. Pai, fala comigo. E muitas vezes Ele não está nem aí, por quê? Porque nós não estamos agradando a Ele. Mas quando Ele se agrada da nossa palavra, Ele começa a falar conosco. E Ele fala, meu filho, estou aqui. Vou fazer o melhor para você. E quando Ele quer, Ele faz. Mas para Ele fazer, nós temos que fechar a porta para o inimigo e abrir as portas para Jesus. Nós temos que fechar os nossos olhos para as coisas do demônio, abrir os nossos olhos para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é muito importante. Gente, eu já passei tanta coisa na minha vida, eu já sofri tanto, mas eu aprendi a orar, só eu e Deus. Muitas vezes eu choro, eu clamo, eu peço as coisas, eu agradeço, e é assim que a gente tem que fazer. Orar e agradecer tudo que Ele tem feito. Ô Pai, só Tu pode todas as coisas. E sem Ele nós não somos nada, né? Por isso estou aqui, pedindo
esclarecendo a Deus as coisas que está passando, que Ele sabe mais do que eu, mas Ele gostaria que a gente falasse diretamente com Ele. Então nós temos que falar diretamente com o Senhor, né? E aqui eu passo por outro texto, a confiança total. Ali nós oramos, nós devemos orar, e aqui a confiança total também em Mateus 6, 33, 34. No texto de Mateus 6, 33, 34, parece entrar em choro, parece entrar em choque, né? Choro é choque, com os nossos dias. O objetivo da maioria das pessoas é acumular riquezas para amanhã. Há cursos, mais cursos a respeito desse assunto. Muitos deles sempre apostando e jogando com o intuito de ganhar uma grande fortuna, leva uma vida sossegada. Eles pensam que vão levar, né? Desde pequenas, as crianças são estimuladas a buscar os empregos de melhor remuneração. A pressão é grande e cada vez mais aumenta a ansiedade, a estresse, as doenças cardíacas, a depressão, a frustração, a inquietação, como o dia de amanhã. É constante. Mas Jesus chama a nossa atenção para foco, certo? Sempre Jesus, ele mostra o foco certo para nós. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Em Mateus 6, 26, Deus está conosco. E se o nosso alvo principal é ajudar tesouros do céu, Ele proverá aquilo que necessitamos aqui na terra. Oh, aleluia! Jesus nos promete a riqueza ou luxo, mas a necessidade para vivermos. Por isso, Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, porque Deus, ele fala assim: as outras coisas serão acrescentadas. Deus nos desampara e não quer que nós se preocupemos com o que acontecerá amanhã. Preocupemos-nos com a vida, e que a vida é dura para sempre, com o reino de Deus e a sua justiça. E Deus cuidará da nossa vida aqui na terra. Então nós se preocupamos com as coisas que Deus pode fazer. Pedimos sempre o melhor para que Ele faça por nós. Sempre nós deveremos ajudar uns aos outros. Tem muitas pessoas que são muito rígidas, muitas pessoas ignorantes, muitas pessoas que falam com a gente já por cima da pausada, que nem diz o outro, né? Bem ignorante. Mas nós temos que ser uma pessoa leve, uma pessoa calma, uma pessoa pacífica, porque Deus sempre, Ele cuida de nós. É Ele quem cuida dos filhos, é o Pai que cuida dos filhos. E assim é que estou para explicar para vocês. Gente, eu sei o que é pai, o que é filho e o que é mãe. Porque já tive bastante filho, criei bastante filho dos outros. E hoje eu ainda vivo com meu marido, hoje mais de 70 anos,
7 anos, por aí assim, que nós estamos casados. E graças a Deus estou viva. Mas até aqui, Jesus me sustentou. Até aqui, Jesus me educou. Nós fomos criados numa criação rígida. Os nossos pais, eles eram muito educados. Eles não tinham sabedoria da leitura, mas tinham sabedoria de Deus. Porque Deus sempre deu sabedoria para nós, para nossos pais. E aqui eu estou para agradecer a Deus por tantas e tantas coisas que já passamos, mas vencemos. Por que vencemos? Porque temos um Deus que pode todas as coisas. Este Deus que nos acolhe, este Deus que cuida da nossa família, esse Deus que cura quando estamos enfermos. Eu quero passar para vocês, eu já passei por muita enfermidade, por muita luta. Eu já morri por 3 vezes, mais ou menos. Mas eu estou viva e com fé. E a nossa fé é muito forte. A nossa fé, ela remove montanhas. Nossa fé, ela remove montanhas. Eu te falo isso para vocês, que eu já passei por coisas que só Deus coloca na mão da gente. Só Deus dá força para a gente vencer. E graças a Deus venci. Eu estou aqui, mais uma vez, querendo para agradecer a Deus por eu estar enxergando essa palavra. Eu já fui cega, eu já fiquei em coma várias vezes, mas Deus me ativou a minha vista. Como vocês estão vendo, eu estou aqui lendo a palavra, eu não estou com óculos. Porque Deus, Ele operou minha vista, Ele cuidou de mim, Ele tratou. A vontade que eu tenho é de chorar, mas não é de tristeza não. É chorar de alegria, porque é esse Deus que cuida de nós. E se não fosse Ele, o que seria de mim, Jesus? O que seria de mim se não tivesse esse Deus tão poderoso? Por isso aqui eu entrego a vocês, a minha família, todos os amigos, aqueles que eu não conheço, aqueles que estão passando por luta, que estão internados nos hospitais. Eu entrego nas mãos do Senhor. Pai, faz o que for melhor na vida dessas pessoas. Assim como tu me curaste, tu pode curar qualquer um. E por isso está nas tuas mãos. Eu apresento a ti toda a nossa família. Todas aquelas pessoas que são amigas e aquelas que não são. Aqueles que eu conheço e os que eu não conheço. Está nas tuas mãos, Pai. Faz sempre o melhor, Pai. Eu te agradeço por hoje estar viva, Pai. Ontem mesmo eu passei mal. Aqui só eu e meu velhinho. Não tem ninguém para chegar e dizer bom dia, trouxe um copo de água para a senhora, trouxe um chá. Não. É nós e Deus. E Deus sempre me dá sabedoria para me fazer o que eu posso e o que eu não posso. Por isso eu estou de pé, estou vivo. E só quero agradecer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos dias que passamos. Obrigado porque nós estamos de pé. Pai, eu te agradeço por tudo. Por tu ter me dado a leitura para mim aprender. E eu aprendi a ler. Porque me dado a minha vista para me enxergar, e eu estou enxergando. Dado tudo que tu nos deste nas nossas mãos, Pai, que nós podemos colocar em prática através do teu poder, da tua bênção e da tua glória. Eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que tu já curaste, mesmo estranho, mesmo da família, quando tu coloca a mão pedindo para tu colocar a tua mão, Pai, e tu sempre coloca a mão e aquelas pessoas é curada. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, porque sem tu não sou nada. Que o dia de hoje seja de bênção, de paz, de muita alegria. Coloca a tua mão sobre a cidade de Rio Branco, o estado do Acre, o Brasil e o mundo. Caindo toda a pandemia por terra, que nós podemos ser totalmente curados. E muitos anos nós não podemos ter na tua presença, Pai. Mostra um meio, Senhor, para que o meu filho arranje um prédio verdadeiro, um canto para nós orar e glorificar o teu nome. A minha casa está aqui, Senhor, na tua disposição, para orarmos, para glorificar o teu nome. E eu sei que tu tem algo melhor para entregar para nós. Eu quero voltar até aquele lugar certo, onde eu chegar lá, às 5 horas da manhã já está orando, de pé, de joelho, do jeito que tu mandava. Obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, amigos, amigas. Bom dia, família. Bom dia, Rio Branco. Bom dia, Estado do Acre, Brasil e o mundo. Amém? Eu agradeço em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.